Será que eu comecei? Sim. Então tá bom, Pri, fico feliz que deu certo de você entrar. Então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Michele, eu sou a professora então de saúde da mulher e da criança, vou acompanhar vocês, né? Espero que logo logo estejamos presencialmente. E como eu estava dizendo, eu costumo gravar minhas aulas no YouTube. E porque assim eu acho que fica mais fácil, sempre põe minha carinha, porque eu acho que vocês acabam. É difícil falar no computador, às vezes a gente fala alguma coisa errada, então assim, quando eu olho para mim, eu consigo perceber que eu preciso voltar e fazer de novo. Então, assim, qualquer coisa que eu tenha falado, qualquer palavra que eu tenha dito e que vocês não tenham entendido, por favor, utilizem o tempo, né? Joguem lá na plataforma, porque às vezes o que você não entendeu é o que o seu colega também não entendeu, e aí a gente vai tirando as dúvidas no chat, ou se a gente achar pertinente, a gente faz uma ligação, né? Então, não tenham medo de perguntar, não tenham medo de falar alguma coisa, de que, ah, Michele, você disse uma coisa ali, eu não entendi, você usou uma palavra, eu não entendi, né? Usem esse tempo, esse momento para a gente perguntar mesmo. É esse o objetivo. Então, eu acho estranho, porque assim, quando a gente abre, eu não estou conseguindo adicionar, as meninas estão dizendo assim, que não aparece no calendário para vocês, mas aí entra no chat e dá para aparecer na reunião. Eu não consigo, quando eu marco uma reunião com vocês, eu não estou conseguindo adicionar no canal. Quando adiciona no canal, fica lá na matéria. Assim como eu coloquei o bom dia, galera, ficaria lá. Hoje eu não consegui adicionar no canal também. Eu tinha saído dessa disciplina essa semana, o Teams me tirou dessa disciplina. A coordenadora Renata me colocou ontem de novo, porque senão eu não tinha como dar aula para vocês hoje. O Teams está fazendo umas mudanças, umas alterações e às vezes isso está acontecendo. Então vamos ficar de olho. Sempre que tiver reunião, eu vou avisar no WhatsApp. Se alguém tiver algum problema para acessar, vai falando, a gente dá um jeito, tá bom? Mesmo porque fica gravada depois. E eu costumo pegar esse link, postar no YouTube para a gente não perder, e daí eu posto para vocês aqui. Porque as reuniões agora, elas ficam gravadas às vezes só por 24, 48 horas, e elas não estão ficando no stream. No stream é quando você acessa qualquer hora que você entrasse no chat, você conseguia lá ver essa reunião foi gravada, você clicava lá e você assistia. Parece que o Teams não vai fazer mais isso porque isso está sobrecarregando. Então, o que eu vou tentar fazer agora? Acabou essa reunião, eu vou receber um link de gravação, eu vou postar essa reunião no YouTube e aí fica como se fosse um vídeo do YouTube para que vocês possam assistir a hora que vocês puderem, tá bom? Ou a hora que vocês quiserem recordar o que eu falei. Com relação à atividade, eu já postei uma atividade, eu deixei uma atividade bem tranquila, bem simples, para que vocês, assim, possam tirar dúvidas comigo se acharem necessário, né? São questões de múltipla escolha. Até o dia 31 de agosto, né? Então, só essa atividade a gente vai fazer em agosto. Eu posso agora colocar nos canais umas figuras para que vocês me identifiquem. Então, a participação de vocês é importante nos chats, quando eu vou colocar lá, porque se vocês. Então, isso quer dizer para mim que vocês estão participando, que vocês estão visualizando. Isso é uma forma, mais uma forma de a gente verificar o quanto vocês estão aprendendo desse conteúdo que a gente está postando para vocês, tá? Então, se eu jogar lá uma figura, gente, o que é isso? Ah, é o corpo do útero, o colo do útero, é o canal deferente, é o epidídimo, que são estruturas que a gente já comentou em anatomia do sistema reprodutor feminino e masculino, né? Se vocês comentarem, isso quer dizer para mim que vocês estão aprendendo o conteúdo, é uma forma de eu verificar se aquilo que eu estou dando está sendo, de certa forma, compreendido e aprendido, ok? Então, se eu colocar, vocês podem comentar. É esse o intuito, tá? É igual quando a gente posta uma foto no Facebook, uma foto no Instagram, a gente quer que as pessoas comentem. Então, quando eu postar uma fotinho,
Eu quero que vocês comentem, porque isso mostra para mim que vocês estão, ó, entendendo, estão participando como se fosse nossa aula presencial, ok? Vocês entendem isso? Compreendem? Outra coisinha que eu queria comentar. Beleza, o pessoal aqui me respondendo. Então tá. Então, se eu colocar uma fotinha, então assim, é, esse sábado agora é um sábado letivo. Então, dia 29 agora, que é um sábado, será sábado letivo referente a uma quinta-feira de aula. Então, quinta-feira é um dia de hoje, é um dia que nós temos aulas, não é isso? Então, no sábado, eu vou deixar aquela continuação. Vocês viram que eu deixei um vídeo para vocês de como funciona o corpo humano, desde a concepção, o nascimento do bebê, a primeira alimentação do bebê, e isso vai evoluir até a morte, né? Eu deixei, é muito legal, né? Esse documentário foi passado até no Fantástico um tempo atrás. Ele está dividido em capítulos para que não fique tão pesado e não fique tão cansativo. Então eu postei, acho que os 3 primeiros para vocês. Eu vou postar agora os 2 últimos, que é o envelhecimento. Vai falar um pouquinho do sistema reprodutor, do envelhecimento e da morte, né? O que que acontece com as nossas células, tá? Então eu vou postar os demais. E essa será a atividade do sábado, ok? Então vai estar lá o videozinho para que vocês assistam, como se fosse reposição de uma aula minha, tá bom? Então, se vocês virem lá, eu vou abrir um canal, aula dia 29, referente a uma quinta-feira que vai ser dia 24 de dezembro. Aí vocês vão falar: nossa, Michele, nós vamos ter aula dia 24 de dezembro? Não, nós estamos já puxando essa reposição para esse sábado letivo, para que a gente não precise ter aula um dia antes do Natal, tá bom? Vocês entendem isso? Então, o que que vai ter nesse sábado letivo? A continuação desse vídeo para a gente assistir, tá ok, gente? Tá? Eu acho que eu postei, eu vou checar se eu postei os 2 primeiros ou os 3 primeiros, mas eu vou postar até o final para vocês agora, para que vocês possam completar a visualização dessa série aí, tá? Beleza? Fechado? Então deu para entender o que que vai acontecer no sábado? Vai ter lá um videozinho para vocês assistirem, tá ok? Agora eu vou aproveitar que nós estamos aqui. Eu sei que eu não vou me postergar muito, mas eu vou compartilhar uma coisinha com vocês, que eu acho que vocês já devem ter visto, porque a gente já falou disso. E vamos aqui, vocês estão vendo a minha área de trabalho, né? Aqui, aula vivo. Aqui, ó. Peraí que eu já vou abrir o chat, que quando a gente compartilha a tela, a gente não consegue ver o chat. E aí eu não consigo ver o que vocês estão. Peraí, deixa eu olhar. Vocês estão vendo minha tela? Só escrevam aí se sim ou se não. E eu estou deixando meu celular aqui, porque às vezes eu fico acompanhando aqui pelo celular do chat do Teams. Beleza, todo mundo tá falando que tá vendo minha tela. Então, ó, o que que eu queria? Isso aqui, ó, é uma fotinha de um vídeo que eu já compartilhei com vocês. Então, eu vou fazer assim um super apanhado geral do que a gente falou até agora. Nós falamos do sistema reprodutor feminino e do sistema reprodutor masculino. E eu vou deixar uma aula que seria a aula de amanhã sobre a fisiologia da menstruação, para a gente entender um pouquinho dos hormônios que estão relacionados ao sistema reprodutor, principalmente feminino, tá? Nós também temos hormônios que estão relacionados ao sistema reprodutor masculino? Sim. Eu vou falar um pouquinho deles agora, tá? Mas é que na mulher, as oscilações desse hormônio são tão importantes porque elas são responsáveis pela ovulação e, consequentemente, pelo preparo do útero para receber o feto, para que tenha a nidação do ovo e assim aconteça a gravidez, tá? Então, a gente vai perceber que, claro, que o homem também produz hormônios e os hormônios são responsáveis pela maturação dos espermatozoides. Mas na mulher,
os hormônios estão ainda mais envolvidos, porque eles são responsáveis não só pela maturação e liberação do óvulo, né? Mas também do preparo do útero para receber esse óvulo, tá bom? Então, ó, vou ficar com o meu celular aqui, não sei se vocês estão me vendo, porque aqui eu consigo acompanhar o chat de vocês, porque se vocês me perguntarem alguma coisa, eu só consigo olhar depois que eu descompartilho minha tela aqui. Então, se vocês me verem agora olhando o celular, é porque eu estou vendo o chat da nossa reunião, tá? Eu vou ficar aqui com ele aberto, só para eu acompanhar, se vocês me perguntarem alguma coisa que vocês não entenderem. Então, peraí. Essa foto vocês já viram, essa foto é do meu colega, do Rogério Gozzi, né? Ele desenha, se vocês me virem o meu desenho na lousa, vocês vão falar, nossa, como o Rogério Gozzi desenha mal, né? Mentira, né, gente? Eu não sei desenhar nem palitinho, sabe aqueles coisinhos de palito? Eu não sei desenhar. Então, eu uso do meu colega aqui, que sabe desenhar tão bem, então eu utilizo aqui da aula dele. Então, eu printei essa tela aqui da aula que eu compartilhei com vocês. Se alguém não conseguiu ver, eu compartilho novamente. O Rogério faz um desenho maravilhoso de como é o sistema reprodutor feminino. Aqui ele está mostrando uma vista anterior. Então, aqui, ó, os intestinos, né? E o nosso útero aqui acoplado bem na região pélvica, lá embaixo. É por isso que quando a mulher às vezes tem cólica, ela fala que ela tem dor no baixo ventre, né? Que é lá na região pélvica, que é próximo da sínfise púbica. Vocês vão ver isso, que é um ossinho, né? Vocês vão ver isso com a professora que está dando fundamentos, que é um ossinho da bacia lá embaixo. O nosso útero ele fica acoplado ali. Quando ele é pequenininho, ele está todo embaixo do osso. Depois, quando ele aumenta na gravidez, ele sai dessa sínfise, né? Ele aumenta, né? Então, tá aqui o nosso intestino, nosso útero. Não sei se vocês, ó, deixa eu compartilhar, aqui, ó. O útero, as trompas, né? As trompas ou tubas, trompas de falópio, como se falava antigamente, a nomenclatura mudou para tubas uterinas, né? Então, eu tenho 2 ovários e 2 tubas uterinas, né? E aqui a vagina, que ainda é um órgão, né, do sistema reprodutor feminino interno. A vagina é um órgão interno. Então, tá aqui, ó, ovário direito, aí aqui eu tenho o ligamento ovariano, aí aqui eu tenho a tuba uterina, né? Tenho as fímbrias que parece cabelo, depois eu tenho a ampola, que é aqui onde acontece a fecundação, e aí eu tenho o istmo, que é um canal mais apertadinho, que vai ligar ao útero, né? O útero, ele parece uma pera invertida, né, gente? Lembra que eu falei para vocês da pera? Ele parece uma pera que a gente vira de ponta cabeça, e aí eu tenho o fundo uterino como sendo a polpa lá de cima, aí eu tenho a parte mais gordinha da pera como sendo o corpo do útero e onde tem o cabinho da pera como sendo o colo do útero. Lembrando que o útero ele tem revestimento, né? É formado por uma musculatura lisa. E aí eu tenho o perimétrio, que é a sua camada mais externa, eu tenho o miométrio, que é a camada muscular, que é responsável pela contração, e aí ajuda a expelir o bebê quando tem bebê dentro do útero, quando não tem bebê, essa contração faz o quê? Faz expelir o quê? O sangue, né? O sangue da nossa menstruação, tá? E aqui é uma vista lateral, ó. Se eu tivesse feito um corte no corpo da mulher, aqui eu fiz um corte de frente, aqui eu fiz um corte no lateral, ó. A gente vê a vagina, né? O útero e aqui uma tuba uterina com ovário, aqui o intestino e o reto, e aqui a bexiga e a uretra. Então é importante a gente entender que na mulher os canais não se misturam. Então, a mulher, quando a gente olha ela, quando a gente olha os órgãos sexuais externos, a gente tem a vulva, né? A vulva, os lábios, os grandes lábios, os pequenos lábios, a gente vai ver que a mulher, ela possui 3 orifícios, né? O primeiro orifício é a uretra, a gente tem o clitóris que quase protege a uretra, né? Que recobre a uretra. Então, eu tenho o clitóris, apesar do clitóris parecer às vezes que tem um furinho, ele não tem, ele é
é um órgão apendicular, né, cheio de inervação, que é por isso que a mulher tem uma sensação de prazer maior nesse local, porque ele é cheio de canais sensitivos, né, cheio de inervações. Mas a mulher, ela tem três orifícios, três buraquinhos, né? Eu tenho o primeiro, que é a uretra, eu tenho a vagina, né, que é o órgão copulador da mulher, que a gente pode dizer assim, e o último orifício é o ânus. É bastante importante a gente entender isso, porque quando a gente passa sonda vesical na mulher, que é para drenar a urina, eu tenho que passar no primeiro orifício. É muito comum, às vezes, ver os enfermeiros, eles abrem os grandes lábios assim, eles veem a vagina, eu vou com a sonda lá, eu passo a sonda na vagina, vai vir urina? Não, não vai vir, porque a uretra é em cima, na mulher os canais não se misturam, diferente do homem, né? Que a gente tem a uretra e a saída do esperma pelo mesmo local, né? Isso na mulher não acontece, tá? A vagina é um canal, o canal do órgão copulador para receber, né? Inclusive os espermas, e a gente tem a uretra que não tem comunicação nenhuma com a vagina, tá? Aqui a gente vai falar mais da mama, mas a mama é um órgão sexual feminino que a gente chama de órgão apendicular, que é um órgão de apêndice, né? A gente sabe que ele está relacionado à liberação de hormônios também, né? Que hormônios são liberados pelos ovários? A gente vai ver. A gente falou um pouquinho disso, né? Então é importante gravar. Que hormônios são liberados pelos ovários, que são órgãos reprodutores? Estrógeno e progesterona, tá? O estrógeno e a progesterona, eles são responsáveis pelo aumento, espessamento do miométrio. Então, o miométrio não, desculpa. O endométrio, né, que é a camada mais interna de tecido uterino, né? Então, eu tenho o perimétrio, o miométrio, que é o tecido muscular que vai fazer contração, que por isso que a mulher tem cólica quando ela está menstruando, e o endométrio, que é a camada mais interna, né? Que é como se fosse um alcochoadinho de, de vasos sanguíneos, responsável por se encher, ficar todo fofinho, para que o óvulo fecundado possa grudar, nidar, né? Que a gente fala, gruda, e aí começa a se desenvolver nesse tecido todo fofinho, tá? Por isso ele se enche. Então, o estrógeno e a progesterona são hormônios que são liberados pelos ovários, tanto direito como esquerdo. A gente tem ovulações que são, né, geralmente um mês do lado direito ou do lado esquerdo e um outro mês do outro lado. As nossas liberações ovarianas, elas são, né, vão fazendo um revezamento. Isso não é, nem toda mulher é assim. As mulheres, às vezes, tem mulher que tem ovulação, às vezes, mais do ovário direito ou mais do ovário esquerdo. Isso não causa mal. Então, vamos pensar uma coisa: se a mulher tira um ovário, ela ainda pode engravidar? O que que vocês acham? Eu vou fazer uma pergunta e vocês vão respondendo aqui para mim no chat. Se eu tiro um ovário, né, tem uma cirurgia que chama ooforectomia. Olha que nome bonito, né? Vocês vão estudar isso em terminologia cirúrgica, né? Não sei quem que tá dando centro cirúrgico para vocês, que eu já não lembro mais. Quem é a professora Renata? É a professora Renata ou é a professora Marcela? Não lembro. Então, se a mulher faz uma oforectomia, Renata. é a Renata. Se ela fez uma ooforectomia direita, ela pode engravidar? Vocês estão me dizendo sim, ela pode engravidar. Por quê? Porque ela pode liberar óvulo do ovário, né, direito e, né, esse óvulo ser fecundado. Agora, se a mulher fizer uma oforé e tirar a trompa também daquele lado, vocês acham que ela também engravida? Da mesma forma, né? Sim, ela engravida porque ela tem o outro ovário e a outra trompa. Agora, se elas fizer uma ooforectomia bilateral, então ela tirou os dois ovários. E aí? Vocês acham que ela pode engravidar?
Aí não, né? Vocês estão me respondendo não, 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 realmente. Por meios naturais, essa mulher não pode engravidar. Então, como ela teve, se ela preservou o útero, o que ela pode fazer é uma inseminação artificial, né? Ela pode pegar um ovário de uma outra mulher, ou ela pode até guardar, né, os seus óvulos, fazer um bebê, como a gente chama de proveta, inserir nesse útero, né, através de inseminação artificial, e ela aí pode engravidar por meios artificiais, tá? Então, aí isso é uma coisa porque a gente precisa relacionar ao que a gente está estudando na teoria com a nossa prática, né? Então, a gente já está vendo um pouco de terminologia cirúrgica. Então, oforé, é, oforectomia bilateral com salpingectomia, que é o nome, né, das trompas bilateral, a mulher não pode mais engravidar por meios naturais, tá bom? Fica claro para vocês? Tranquilo? Né? Então, para a gente estar relacionando. Então, quais os hormônios mesmo que estão relacionados ao sistema reprodutor? Quais hormônios que são liberados pelos ovários? Nós vamos falar de dois. Falamos dois bastante importantes: estrógeno e progesterona, tá? Tranquilo, gente? Tá tranquilo, né, Laura? Vi que você respondeu aqui. Então, tá bom. Então, bora lá. Então, já falamos rapidamente de novo do sistema reprodutor feminino. Ah, essa foto ficou ruim, né? Mas no vídeo do Rogério Gozzi tá bem bonitinho. O que que eu quero falar aqui com vocês? Diferente do homem, o sistema reprodutor masculino, eu printei aqui, ficou com uma luz aqui, não sei se vocês estão vendo. Mas o homem, assim como a mulher, ó, ele tem dois o quê? O que que são isso aqui, né? Isso aqui são os testículos, né? Que ficam dentro da bolsa escrotal, tá? Os testículos, eles são órgãos que liberam hormônio também, assim como os ovários. Que hormônios eles liberam? O hormônio testosterona, tá? Que é responsável por pelos, engrossamento da voz, a testosterona, né? Por dar características masculinas ao homem, tá? Então, quem é responsável pela liberação é o testículo. Aqui, dentro do testículo, é onde há espermiogênese. O que que é isso? Onde os espermas são produzidos, né? Eles são produzidos aqui e eles são maturados nessa vírgula aqui que a gente chama de epidídimo, tá? Dentro do epidídimo é que o esperma ganha cauda, né? Ele ganha o seu formato de espermatozoide, tá? Depois que ele sai aqui do epidídimo, ele passa por um canal que a gente chama canal deferente. Esse canal deferente vai fazer a condução do esperma até essa ampola aqui, ó, tá? Quando o homem faz uma vasectomia, ele faz o corte desse canal deferente, tá? Então o médico vem aqui, ó, faz um corte aqui, aí fica um lado para cá, um lado para cá. É importante falar que por um tempo esse homem tem que fazer um espermograma, porque ele ainda pode ter espermas circulando nesse canal aqui que a mulher pode engravidar, tá? Então, assim, a gente pede para o homem fazer 2 ou 3 espermogramas, dando zerada a contagem de espermatozoide, e essa mulher não, ele não engravida a mulher mais. Mas pode-se fazer a ligadura, né? Até 2, 3 anos da vasectomia, há uma chance de religar o canal deferente e o homem poder de novo ter a passagem do espermatozoide e poder ter filhos novamente, tá? Isso é possível. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui no chat. Então, ó, depois que o espermatozoide ele vem até aqui, aqui a gente tem as vesículas seminais, né, ó, 2 vesículas seminais, e aqui eu tenho esse órgão que parece um coração, que é a próstata. E a próstata tem uma coisa importante para dizer da próstata. Tá vendo que ela tá circundando aqui, ó, tanto o que que tem aqui, ó? O que que é essa bola aqui em cima da próstata? É a bexiga masculina. Então, ó, saindo da bexiga, a gente tem a junção aqui de 2 canais,
do canal deferente, que desemboca aqui, das vesículas seminais, e a próstata que circunda uma coisa que vai sair por um caminho só. Então, a gente tem no homem a saída por um lugar só de esperma e de uretra. De uretra que é o quê? Que é a urina, né? Então, é muito comum a gente ouvir falar assim, o paciente está com a próstata aumentada. Isso aqui é comum em idosos. O idoso, ele começa a ficar com isso aumentado, a próstata começa a aumentar e ela começa a apertar o canal da urina e o paciente tem dificuldade de urinar, né? Então, isso é muito comum, porque a próstata, ela circunda a uretra. Então, se ela aumenta de tamanho, ela vai apertando a uretra. E aí é comum, às vezes, a gente ter homens idosos que têm dificuldade de urinar, às vezes tem que passar sonda, às vezes eles têm tumores na próstata, e aí por isso eles começam a parar de urinar, tá? Por que que não mistura urina com sêmen? Porque durante a ejaculação acontece uma coisa que a liberação das vesículas seminais, né? A liberação do esperma e das vesículas seminais em conjunto fazem com que há um estreitamento da uretra. Então, isso não vai acontecer, né? Durante a ejaculação, o homem ter liberação de urina, tá? Então, a gente viu isso numa aula, né? Quer dizer que se o homem, então, aqui, ó, vou fazer uma pergunta para vocês, já que nós estamos falando para vocês pensarem sobre o sistema reprodutor. Quer dizer que se o homem aqui fizer uma vasectomia, ó, ele cortou esse canal aqui, ó, cortou esse canal. Então, o esperma não vai mais passar. Quer dizer que se o homem tiver relação sexual, ele não vai ter ejaculação? O que que vocês acham? Se um dia alguém fizer essa pergunta para vocês. Eu vou fazer vasectomia, mas eu tô com medo. É muito comum a gente ouvir isso. Vou fazer vasectomia, mas eu estou com medo. Por quê? Porque se eu fizer vasectomia, eu não vou ser mais potente, não vou poder ter relação sexual. Vocês acham que isso tem ligação? Se alguém perguntasse isso para vocês. Aqui a galera falando, vai. Então a pessoa pode ter relação sexual? Vai sim, vai ter relação. Vai ter saída de líquido quando o homem ejacular? Vai ter ejaculação. Só não vai ter espermatozoide. Vai ter o quê? Líquido seminal. O que que tem no líquido seminal mesmo? Vocês lembram? O líquido seminal tem frutose e tem fibrinogênio, que é aquilo que dá a característica consistência no sêmen, uma consistência pegajosa, que é importante porque o sêmen gruda na parede da vagina, então isso é importante. E a frutose, que é aquilo que tem no sêmen, ajuda o espermatozoide da energia, né? Frutose, sacarose, glicose, tudo que vem desses oses, né? A gente quando tá, eu tô passando mal, eu preciso comer alguma coisa, né? Eu vou comer uma glicose, vou comer um doce, né? Isso é a mesma coisa. Então, a frutose que tem no líquido seminal dá energia para o espermatozoide para que ele possa bater mais rápido o seu rabinho, para que ele consiga chegar mais rápido ao óvulo, tá? Fica claro? Frutose é isso mesmo, tá? Então fica claro para vocês, olha que legal, que importante. Então quer dizer, se alguém fizer vasectomia, você tem que falar para o cara, olha, o fato de você fazer vasectomia não quer dizer que você não vai conseguir ter relação sexual e não vai ter ejaculação. Vai ter ejaculação, sim. O que vai sair? Líquido seminal, sem espermatozoide, tá? Claro isso? Se a gente entende isso, fica tudo mais fácil, tá? Então, beleza, era isso que eu queria. Eu fiz uma outra foto aqui do meu colega do Rogério, mostrando aqui, ó, que lindo. Isso aqui é uma bolsa escrotal, né? Um corte feito aqui do testículo, né? Ó, aqui é onde esse túbulo é como se fosse, sabe, fio de telefone há um tempo atrás, que era tudo enroladinho assim? Então, é aqui onde o esperma ele vai ser produzido. Então, ele passa por todos esses canais para que possa ser feita a espermiogênese e aí ele vem aqui no epidídimo para ser maturado. Tá? Isso aqui é só para mostrar a importância, né? Que é todo emaranhado. Se a gente fosse esticar isso daí, esticaria em metros.
tá? É importante vocês entenderem também, isso é uma curiosidade, mas é importante saber de que o testículo, ele para produzir espermatozoide, ele precisa ter uma temperatura ideal. Não pode ser nem tão quente e nem tão frio, né? Então, vocês vão ver que é muito comum em meninos, né? Quando tá frio, o que que acontece com a bolsa escrotal? Ela sobe. Ela sobe para ficar perto do corpo, para ficar mais quentinho, numa temperatura de 36 graus. Porém, se está muito calor, se a criança está com febre, por exemplo, onde a temperatura corporal sobe, quando eu estou com febre eu fico com 37, com 38 graus de temperatura, vocês vão ver a bolsa escrotal ou o testículo descer. Por quê? E para se cuidar, né? Então a gente fala que o testículo faz isso para prevenir que haja morte, né? Porque uma temperatura muito elevada pode fazer a morte e a dificuldade de produção de esperma, tá? De espermatozoide. Então, quando a criança nasce, por exemplo, com o testículo na cavidade abdominal, que existe, é uma patologia, né? Eu tenho que fazer a retirada o quanto antes possível para evitar que essa criança fique estéril. Quando existe uma doença chamada hidrocele, que é o aumento de água dentro da bolsa escrotal, essa quantidade de água na bolsa escrotal pode fazer com que a temperatura do testículo fique muito baixa e assim ele comece a parar de produzir espermatozoide. Se não for corrigido muito cedo, esse homem pode vir a ficar estéril. Por quê? Porque ele não vai produzir. O fato de ser estéril não quer dizer que ele não possa ter relação sexual. Ele vai ter relação sexual, ele vai ter ejaculação, porém a ejaculação dele vai ser com espermatozoides débeis, que a gente fala. Né? Quando o homem faz espermograma, vai sair lá espermatozoides débeis. O que quer dizer? Que eles não têm, às vezes, eles não têm a formação correta para que consiga fazer a ovulação, o óvulo, né? Fecundar o óvulo. Ele não consegue chegar até lá a tuba uterina lá em cima, então ele não consegue fecundar o óvulo, tá? Fica claro isso para vocês, gente? Tá? A gente vai falar mais um pouco disso quando a gente falar de concepção, de como é a gravidez, nós vamos retomar um pouquinho disso daí, tá? Então aqui tá um corte, né? Então o Rogério Gozzi fez aqui, ó, é aqui para dizer que se eu tivesse feito um corte aqui do epidídimo, é para dizer que aqui nessas células aqui é que há a maturação do espermatozoide, onde eles vão ganhar as caudas, onde ele vai ganhar a potência, né? Toda a formação de cabecinha e corpo e cauda para conseguir fazer a fecundação. Aqui é um corte da pelve do homem, né? E aqui é um corte do pênis, para mostrar que o homem tem os corpos cavernosos e corpos esponjosos que se enchem de sangue, por isso o órgão do homem, que é um órgão copulador, ele aumenta de tamanho. Assim como a vagina também é elástica, né? E pode distender, o pênis ele também aumenta de tamanho, então ele ganha uma proporção porque ele se enche de sangue. E aí eu já mostrei para vocês que tem uma doença, né, que pode acontecer em pessoas que têm um problema sanguíneo, como anemia falciforme, por exemplo, né? A gente sabe que as nossas hemácias, elas têm um formato de um disco voador. Em algumas doenças sanguíneas, como a anemia falciforme, em vez de ela ter um formato de disco voador, ela tem um formato de foice. Ela fica parecendo um foice, né? E aí, isso pode fazer com que esse sangue, ele não corra direito, ele não ande pelos vasos direito, porque como ele parece um foice, ele fica mais pesado, né? E isso pode fazer com que as pessoas que tenham anemia falciforme tenham uma coisa que chama priapismo. Priapismo é quando o corpo cavernoso e corpo esponjoso se enche de sangue. Isso não quer dizer que a pessoa está excitada e o sangue não sai, ele não consegue ser drenado desse lugar. Que os médicos, isso aí é uma situação de emergência. O médico vai com uma agulha, punciona o pênis do homem, retira o sangue, porque se ele não fizer isso com emergência,
o paciente pode perder o pênis, tá? Então, isso acontece em algumas doenças, algumas leucemias, isso também pode acontecer, por conta da má formação do sangue, que o sangue não está formado da forma que eu gostaria, da forma correta. Então, ele preenche o corpo cavernoso, mas ele não é capaz de sair. Então, isso faz com que o paciente possa perder o pênis se não for drenado esse sangue, tá? Então, acho que o que eu tinha para dizer hoje de sistema reprodutor, de uma super revisão, assim, de a gente falar algumas coisas que já foram faladas nas aulas gravadas, é isso. O nosso próximo slide seria para falar do ciclo menstrual, mas isso eu vou deixar para falar um pouquinho com vocês, se der tempo, amanhã. Essa foto vai estar na aula que eu vou compartilhar com vocês. Eu vou deixar a aula, eu já gravei a aula, eu vou disponibilizar para vocês amanhã, vocês assistem e depois a gente retoma aqui com essa foto. Aqui é para mostrar, aqui vocês estão vendo de novo aqui o útero, né, a vagina, aqui os ovários e aqui mostrando os hormônios que se interferem nesse processo. Então a gente vai ter dois hormônios, o FSH e o LH, que é hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante, que são hormônios liberados pelo cérebro, pela hipófise, que é uma glândula cerebral. Esses hormônios são responsáveis pela maturação do óvulo. Então, aqui a gente está vendo o óvulo da mulher sendo maturado. E aí, ó, no 10º, vamos supor, uma mulher que tem um ciclo de 28 dias certinho, né? No 14º dia, ela ovula. Ela ovula, então esse óvulo se desprega daqui do ovário para cair nas trompas. O hormônio luteinizante, ele libera junto com o óvulo, bom, assim como o espermatozoide precisa de energia, o óvulo também, né? O óvulo ele libera a gente chama de corpo lúteo em volta do óvulo que vai dar energia para o óvulo poder caminhar nesse percurso que ele tem aqui, né, da trompa uterina, tá? Então, se esse hormônio luteinizante, ele vai seguindo por um tempo, né, ó, ele segue uns 10 dias aqui. Se ele vê que não tem espermatozoide, ele começa a murchar e ele vira uma vírgula, até a ponto que não existe mais, né, porque ele não consegue se manter. Isso prova para mim que não teve o quê? Não teve a união, não teve a concepção, óvulo, espermatozoide. Então, essa mulher não engravidou, né? E esse óvulo vai chegando até aqui o útero. E aí ele vai perceber que se não teve aqui a fecundação, ele vai perceber que não precisa do endométrio. Então, vai acontecer o quê? Esse endométrio vai descamar, ok? Então, ó, hormônio FSH e LH são responsáveis pela maturação do óvulo, enquanto o estrógeno e a progesterona, que são liberados pelos ovários, eles são responsáveis aqui, ó, ou aqui, ó, quando o estrógeno aumenta no 14º dia, eu começo a produzir cada vez mais endométrio para ficar bem fofinho, para que ele chegue aqui e nide aqui. Se eu percebo que não há fecundação, né, a progesterona aumenta no 21º dia aqui, ó, para mostrar, para fazer com que esse fique cada vez mais espesso, aumentou. Viu que não veio, começa o processo de descamação, que é a fase secretora, que é a fase menstrual, tá? Vocês vão assistir a aula de novo, vão ver, mas eu já estou fazendo um spoiler aqui, estou dando um spoiler. Então, FSH e LH são hormônios liberados pela hipófise cerebral e são responsáveis pela maturação do óvulo, enquanto estrógeno e progesterona são liberados pelos ovários, fazendo um resumão, hein? São liberados pelos ovários e são responsáveis pelo espessamento e diminuição do tecido endometrial, tá ok? Então, ó, amanhã eu compartilho essa aula com vocês e no sábado compartilharei o término do vídeo para vocês assistirem, tá bom? Vocês acham que eu vou descompartilhar minha tela aqui? Peraí. Parar a apresentação.
Nossa, já tô até descabelada, né? Pós-plantão, 18 horas online, já não tá funcionando direito mais, né? Até os cabelos já arrepia já. É que eu chego do hospital, lavo toda a cabeça, né? Porque a gente fica lá com os covides, aí tem que chegar em casa, tem que lavar o corpo. Primeiro toma um banho de álcool antes de entrar em casa, né? Depois subo direto pro banho, lavo a cabeça e não deu tempo nem de secar hoje. Tá ok, gente? Deu para só para dar uma relembrada, uma retomada um pouquinho. Então é isso que a gente vai ver durante esse mês de agosto. Nós vamos retomar algumas vezes esses assuntos. Então, amanhã eu já disponibilizo a aula de fisiologia da menstruação para a gente falar desses hormônios que estão sendo liberados, tá bom? E eu estou à disposição aí para as dúvidas. Ai, Michele, você está falando grego para mim, eu não estou entendendo. A gente retoma de novo, não tem problema, tá bom? Eu estou aqui para isso, tá bom, galera? Eu espero ter sido proveitoso. Ó, nós já estamos indo em quanto tempo aqui? Deixa eu ver. Eu vou para. Ai, eu saí da reunião. Ah, pensei que eu só tinha saído da reunião. Acho que eu só desliguei o chat aqui, ó. É... Eu ainda não parei a gravação. Eu espero ter sido proveitoso para vocês esse tempinho aí. Eu não sei quanto tempo que deu da nossa. Antes marcar, ficava marcando aqui pra gente quanto tempo de reunião. Essa não tá marcando. Vamos ver se eu consigo ver por aqui. Mas eu não gosto de fazer aulas muito longas, porque eu sei que vocês ficam 45 minutos. Obrigada, meninas. Ó, deixa eu desligar aqui que eu já liguei do meu celular. Eu não gosto de fazer aulas muito longas porque eu acho que vocês perdem, a gente perde o foco, a gente cansa e perde o foco, né? Então eu costumo gravar as aulas para a gente fixar bem o conteúdo, tá bom? Então a gente para por aqui, vou parar a gravação. Então é isso. Amanhã eu disponibilizo a aula de fisiologia que eu já dei um spoilerzinho hoje, tá bom, gente? Um beijo para vocês. É, Espero que vocês, ó, me procurem sempre que precisar. Se não conseguirem falar comigo aqui, pode me mandar mensagem no Zap, eu respondo assim que possível, tá bom? E se eu percebo que vocês não estão entendendo, eu gravo o áudio, a gente acha um jeito de achar uma forma melhor de que vocês possam compreender o assunto, tá bom? Me procurem quando precisarem de qualquer ajuda, mesmo que seja de outra disciplina, a gente está aí à disposição, tá bom? Um beijo para vocês. Até amanhã. Amanhã a gente não vai estar presencialmente, mas vou disponibilizar a aulinha do YouTube, tá bom? E a aulinha do meu colega Gozzi, tá bom? O Rogério Gozzi já esteve aqui em Piracicaba. Quando ele vier de novo, eu faço convite para vocês para a gente assistir a aula dele, que ele é um cara fenomenal, tá bom? Um beijão para vocês e até a próxima, tá? Até amanhã. E não esqueçam de sábado, tá? Entrem na plataforma, assistam às aulas, outros professores vão deixar alguma coisinha para vocês fazerem também, tá bom? Beijo. Vou parar a gravação.